Seja muito bem-vinda. Tô rindo aqui porque eu tava tirando um negócio da olheira aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso terceiro dia do nosso jejum com propósito, nossa live maravilhosa. Você que tá aqui assistindo, se prepara porque a gente vai começar um tempo de oração. Eu tenho certeza que você não tá aqui por acaso. Então, seja muito bem-vinda. Esse tempo que nós separamos para orar ao Senhor, para falar com Ele, né? Para entregar a Ele tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, para que a gente possa se encher dele, para que a gente possa entender quais são os planos, quais são as expectativas que o Senhor tem em nós, daquilo que nós deveríamos fazer e não estamos fazendo, daquilo que nós precisamos, do lugar que nós precisamos caminhar, das novas atitudes que precisamos tomar, dos novos passos que a gente precisa dar, de coisas que a gente precisa deixar de fazer, que a gente faz e a gente vive no automático e a gente nem tem observado que isso tem desagradado a Deus, a gente não tem se importado com a presença dele, né? Mas aí quando dá tudo ruim, aí a gente recorre, né? E é tão ruim quando a gente tem um filho, uma filha que não nos procura, né? Eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. Você criar, você educar, você dar o melhor amor, o maior amor do mundo, fazer o seu melhor dentro daquilo que é possível e seu filho simplesmente te ignorar, simplesmente te deixar de lado, assim, eu não consigo imaginar a dor disso. Então, peraí, rapidinho. Então é muito importante a gente não entrar nesse lugar, né, que só procura a Deus quando tá precisando de alguma coisa, só procura Deus quando as coisas já estão no seu pior caminho. Só que a boa notícia é que ele é misericordioso, ou seja, ele nos perdoa. A gente não dá conta, né? A gente não dá conta de conviver com uma pessoa assim, que só procura a gente quando precisa, uma pessoa que só tem interesses na gente, no que a gente pode fazer, mas a gente acha que Deus dá conta disso e a gente acha que assim que é viver um relacionamento com Deus, e a verdade é que não é. Você pode experimentar de um amor que você nunca experimentou. Você tem a oportunidade de provar do amor de alguém que não quer nada em troca, de alguém que não tem interesse no que você pode oferecer, alguém que não fica mal-humorado com você se você não sorriu, se você hoje não estava no seu melhor dia. Pelo contrário, alguém que quando você olha para ele, você pensa, eu quero ser como ele. Eu quero ter mais dele, eu quero me parecer com ele. E você nessa live, nesse encontro, você tem que estar disponível, você tem que estar disposta a viver isso, a viver esse encontro verdadeiro que é quando ele te toca. Você nunca mais se torna a mesma, você nunca mais permanece sendo a mesma. Então, seja muito bem-vinda. Eu vou te pedir, se você puder... Eu tô lendo vocês aqui, mas eu vou pedir se você puder enviar essa live para 20 pessoas, assim, você clica nessa setinha aqui e sai enviando, por favor. Ontem eu descobri que a live não estava aparecendo, que eu estava em live, as pessoas tinham que me procurar, tipo, digitar meu nome, porque não tá aparecendo. Então, se você puder enviar, deixa as pessoas receberem, quem você sentir no coração você manda, porque no momento específico do momento da oração, se ela tiver que estar aqui, ela vai cair exatamente no momento que Deus quer falar com ela. Então, assim, mesmo que ela não esteja fazendo o jejum espiritual, né, aqui, o intuito desses encontros aqui, né, é poder orar com vocês, é poder estar com vocês. Então, vocês estão escrevendo aqui pra mim, né, que hoje também aconteceu, não tá aparecendo que eu tô ao vivo. É isso, a gente enfrenta a resistência, a gente, né, sente o mundo espiritual furioso, mas não, isso não impede o agir de Deus. Então as pessoas certas vão ouvir. Deixa eu só tirar um pouco a luz aqui. Então, se você puder mandar essa live, vai ser maravilhoso para que mais pessoas recebam. Outra coisa, se você puder, comenta pra mim da onde você é. Eu nunca pergunto, né? O Rodrigo falou, minha vida, você não coloca pra saber da onde elas são, então coloca a cidade da onde você é, só pra eu poder matar a curiosidade, entender, porque a gente fala de vários lugares para várias pessoas, né? Lugares do mundo, do Brasil, de outros países. Então, se você puder, se prepara, porque hoje a gente vai ter um exercício, eu vou passar no final pra vocês, e é assim... vai ser um marco na sua vida, um marco na sua vida.
crie expectativas do que vai acontecer, vai ser uma cura mesmo, uma cura interior muito forte, muito poderosa na sua vida. Depois eu vou te contar como vai funcionar, mas eu preciso que você já esteja disposta, disponível para poder fazer. Então, depois você já, tô vendo aqui tem Irlanda, Rio de Janeiro, Campinas, Campo Formoso na Bahia, que delícia, Uberaba. Você já coloca aqui para mim, eu me comprometo a fazer. Escreve assim, eu me comprometo a fazer. Você já tem que se comprometer a fazer o que eu vou falar para você no final. É algo que Jesus usou uma pessoa para trazer para mim essa ferramenta. E sendo bem sincera, assim, eu não acreditei, eu resisti. Eu achei, uma palhaçada. Tipo, pra que eu vou fazer isso? Mas eu conto para vocês como foi libertador, transformador e teve um marco na minha vida, né? Uma Adriana antes e uma Adriana depois. Então, eu tava ontem, terminei a live, eu tava ontem assim, Deus, o Senhor precisa me dizer para amanhã. Eu não costumo escrever, eu não tenho nada que me dá um norte, uma palavra, uma frase, né? Eu sempre deixo o Espírito Santo trazer direção daquilo que Ele quer falar. Então, a gente vai fluindo aqui em Deus. Eu não consigo me preparar, espero que um dia, se isso for bom, que Deus me prepare, que eu tenha tudo bonitinho, eu tenha a folha em branco para poder ensinar para vocês. E eu gosto dessa liberdade, eu gosto da liberdade do Espírito Santo, dele trazer direções no meio da oração, no meio da fala. Eu lembro que no último jejum com propósito, estava conversando assim com vocês de boa. Não estava conversando de boa não, estava orando com vocês. E aí tava naquele momento da oração assim, e de repente o Espírito Santo sopra assim, fala que não é a hora de mudar. Aí tá eu orando, Deus, que o Senhor visite as casas, não é hora de você mudar. O Senhor tá falando que não é para você mudar. Se mantenha onde você está, organize a bagunça. Foi surreal, assim, o Espírito Santo me tomando nas palavras. Depois eu voltei para oração e quando terminou a live, o que eu recebia de testemunho, assim, de pessoas falando, meu Deus, Dri, você não tem noção como Jesus falou. Então eu gosto muito desse fluir. Hoje eu tenho a direção muito clara, né, que Deus deu desde ontem de como seria, né, e hoje eu quero muito, muito, muito já começar com você orando. Então eu já vou fechar os comentários, eu só queria saber se o volume aqui para vocês tá bom, se tá tudo, se tá muito alto, se tá muito baixo, vocês estão conseguindo ouvir a musiquinha de fundo. Estão ouvindo? Então vamos começar já. Rafael tá aí, Cruzeli tá. Cruzeli. Ai, Senhor, Deus tenha. Me abençoa. Vamos lá. Não, um amigo apareceu aqui, a gente brincava junto quando criança, fazia bagunça. Jogava pedra nos vidros. Não, você não tem noção o caos que eu era quando criança. Feche seus olhos, por favor. Respira bem fundo. Puxa uma respiração que venha relaxar você, que venha te conectar com o momento presente agora. Então, se puder puxar 3 vezes. Mais uma vez. Sente o ar entrando e saindo. Sinta cada detalhe do seu corpo, das suas mãos, da sua cabeça. Esquece um pouquinho o barulho ao redor, se conecte apenas com a presença de Jesus, com os detalhes que Ele te fez, com a cor do seu cabelo que Ele escolheu, o formato dos seus dedos, das suas pernas. Se conecta com cada órgão que funciona perfeitamente dentro de você, cada músculo, cada parte do seu corpo que numa junção perfeita, num funcionamento perfeito te faz acordar todos os dias, levantar, andar, caminhar. Em voz alta diz: obrigada, Jesus. Obrigada pela vida. Obrigada pelo Senhor me proteger todos os dias de coisas que eu nem imagino.
de tanta maldade, de tanta projeção mental, de inveja, de expectativas que as pessoas têm sobre a minha vida. Fala, obrigada, Jesus. Deus, eu quero orar, Senhor. Quero orar nessa noite por cada pessoa que o Senhor trouxe nessa live. Nós sabemos que não existe coincidência, não existe acaso. O Senhor a convidou, o Senhor a chamou para estar aqui. O Senhor convidou algumas mulheres aqui para jejuarem ao Senhor, para renunciarem à sua própria carne, suas próprias vontades. E o Senhor sabe que para muitas delas está sendo difícil, Pai. Está sendo difícil dizer não para um doce, está sendo difícil dizer não para uma vontade, mas elas estão submetendo a sua carne, Pai, ao Senhor. Elas estão submetendo a própria vontade ao Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, silencia, alimenta o espírito, alimenta a alma, alimenta o corpo. Retira completamente, Pai, a vontade que elas estão de comer um alimento específico e dá ordem, Pai, ao corpo, à alma, para que se submeta ao Senhor em nome de Jesus. Eu já aproveito aqui, debaixo do sangue de Jesus, da palavra de Deus, e eu dou ordem ao seu corpo que ele se alinhe à palavra de Deus. Eu dou ordem que a sua mente, que está te levando a um lugar de angústia, a sua alma, que está te levando a um lugar de medo, ela seja silenciada e se submeta à palavra de Deus agora, em nome de Jesus. Nós não autorizamos pensamentos contrários que não sejam de vida, de que os planos de Deus irão se cumprir na sua vida, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tem um plano perfeito e maravilhoso para você. Ele tem planos de te fazer bem 24 horas por dia. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados, nenhum dos seus planos. Você já se decepcionou com pessoas, você já foi traída, você já foi enganada, você já foi rejeitada. Pessoas já falaram mentiras ao seu respeito. Pessoas já criaram confusão com você. Pessoas já te usaram. Mas o Senhor diz, eu nunca te usei. Eu nunca te enganei e nunca irei te enganar. Eu não sou homem para mentir. Eu não sou homem para dizer que vou fazer uma coisa e faço outra. Ninguém consegue destruir os planos que eu tenho para você. Você é minha escolhida. Eu te chamei, eu te convoquei para esse tempo comigo, porque eu tenho saudades de você. Esse momento que você está vivendo, onde você acha que acabou, eu digo para você, não acabou. Não acabou. Não entregue os pontos. Não entregue os pontos, confia em mim, esteja em mim, porque eu vou solucionar. Eu vou surpreender a todos ao redor. Peraí, porque eu segui aqui e apareceu. Entrou alguma coisa? Vocês estavam me ouvindo? Até que parte vocês ouviram? O que apitou aqui? Vocês estavam me ouvindo? Desculpa. Tudo certo? Tá, tinha uma tela aqui pra mim. Vamos continuar então. Vamos lá, que Jesus está falando. Jesus está entregando recados. O que está acontecendo? Peraí. Pronto. Jesus, continua conosco, Pai. Continua falando ao coração. O Senhor dizia que Ele vai resolver. Não é para você entregar os pontos. Não é para você jogar a toalha. Não é. A ordem é continue. A ordem é permaneça. Tudo parece que vai desmoronar, mas não vai. Eu estou começando um novo tempo na sua vida. Declare palavras de bênçãos.
Declare bênção sobre a sua casa. Cuidado, cuidado com quem você tem conversado e com quem você tem aberto sobre a sua vida. Eu vou mexer nas suas amizades. Não conte seus segredos. Não conte seus segredos. Jesus está te convidando a falar com Ele. Com Ele. Cuidado para quem você tem aberto a sua vida. Ele me mostra tirando já algumas pessoas específicas que você achava que era amiga, que você achava que eram amigos do casal e não são. Deixa aí, deixa aí. Não insista em amizades que o Senhor está tirando. Não abre a sua casa. Não abre a sua casa. O momento agora é de se resguardar. O momento agora é de se proteger. É de se unir. Você e seu marido. Se você estiver perto dele, se estiver por aí, vai com o celular perto e deixa a oração. Senhor, protege essa casa, Pai. Protege esse casal, Pai. Um momento desafiador não será o fim. Não tornará o fim desse casamento. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor alinhando vocês dois. Pai, todo espírito de divórcio, toda pornografia cessando agora em nome de Jesus. O Senhor curando, o Senhor limpando a casa de vocês. O Senhor lavando vocês com o sangue de Jesus. Todo o pecado, todo adultério caindo por terra agora em nome de Jesus. E não estranhe se vier a vontade de vomitar. Senhor, limpa, limpa, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, limpa, limpa profundamente, eu te peço em nome de Jesus. Vai limpando, Espírito Santo. Vai limpando, Pai, vai limpando, eu te peço, por favor. Eu vejo a sua casa sendo limpa pelo sangue de Jesus. A partir de agora, se alinhe com a palavra de Deus, se alinhe com a vontade de Deus, se alinhe a viver um caminho reto. Apaga os números no WhatsApp, fecha todas as brechas. Uma limpeza no Instagram. Pai, alinha as curtidas no Instagram, alinha o que essa pessoa tem visto, Pai, na internet, as coisas que tem buscado. Retira em nome de Jesus, Pai. Retira em nome de Jesus. O adultério vai parar em você. Acabou, acabou. Não é uma história de família, não vai vir de geração em geração. Acabou. O Senhor diz, acabou. E é melhor que você ouça a palavra de Deus. É melhor que você se alinhe completamente. Completamente. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pelo seu mover. Obrigada pelo seu agir. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha confirmando ainda mais no coração de cada pessoa aquilo que precisa deixar ir, aquilo que precisa deixar para trás para viver o novo do Senhor. Que eles possam reconhecer que não dá para caminhar com o Senhor presos no passado, presos em acusação. Espírito Santo, visita as mentes ansiosas agora, que estão preocupadas com o amanhã, como vai ser o amanhã. O Senhor não vai revelar. Não crie expectativas no que vai acontecer amanhã, só compreenda e tenha fé de que os planos dele são bons para você. Todos os planos que o Senhor tem para você é para te fazer bem, é para te fazer bem. Até as consequências dos seus atos,
Aquilo que você tem colhido, que foi plantio seu do passado, é para te ensinar. Ele permite para te ensinar. Mas chega um momento em que você tem que viver o novo de Deus. Um novo leve. Um novo onde você começa a encontrar favor. O favor de Deus, ele é imerecido. Você olha e fala, eu não mereço, mas Ele faz, Ele te presenteia, porque Ele é bom Pai. Você se decepciona com pessoas, mas você não se decepciona com Ele. Pessoas te enganam, mas Ele não te engana. Você busca por pessoas quando você tem interesse, pessoas buscam por você quando tem interesse e ambos se sentem usados. Ele está feliz. Não importa a circunstância, não importa qual foi o motivo que o trouxe até ele está feliz. Ele tem a forma dele de fazer você se chegar para perto. Porque ele se importa com você, porque ele te ama. Não é para você ficar tentando fazer as coisas na força do seu braço. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Pai, cessa a ansiedade, por favor, eu te peço em nome de Jesus. Traz um alinhamento, Pai. Traz um alinhamento da mente, do corpo, do espírito, para entrar num lugar de descanso no Senhor. Para entrar num lugar de dependência e confiança total no Senhor. Onde ela já não vai se importar com o que vai acontecer, se amanhã vai faltar, se não vai. Por favor, Jesus. Por favor, Pai. Pai, marca essa noite. Marca essa noite, Espírito Santo. Eu vou fazer o seguinte, com seus olhos fechados ainda, eu gostaria que você fosse para o jardim. Não sei se você estava aqui no primeiro dia, mas eu vou conduzir você com seus olhos fechados. Eu gostaria que você imaginasse mesmo, na sua mente, um jardim bem lindo, bem florido. Vai ser lindo. Se esforça, não se desconcentra, deixa o barulho ao redor. Eu só gostaria que você, com seus olhos fechados, visse um jardim bem florido. Observa o chão de terra. Veja se tem grama, se tem flores rosas, azuis, amarelas. Vai andando por esse jardim. E conforme você vai caminhando, lá no final, você vê Jesus vestido de branco, em pé, te esperando. E ele abre um sorriso quando te vê e você abre um sorriso quando o vê. Eu gostaria que você corresse para o colo dele. Corre. Corre e dá um abraço nele. E pergunta assim, Jesus, o que eu preciso melhorar? Quais são as coisas que eu preciso melhorar, Pai? Fala comigo, porque sozinha eu não consigo. Ele está te abraçando. Ele está te abraçando e está falando com você. Pergunta de novo, o que eu preciso melhorar, Pai? Quem são as pessoas que eu preciso perdoar? Quais são as coisas que eu preciso soltar? Fala, Jesus, fica comigo. Abraça ele. Ele está sorrindo para você. Ele está feliz com a sua busca, com a sua entrega. E nesse abraço ele está te curando. Ele está te limpando, ele está renovando você. E dá um abraço nele. E agora
Você precisa seguir o caminho. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por esse encontro maravilhoso. Obrigada por nos trazer até aqui nessa noite. Obrigada por nos responder, por falar conosco, por se revelar para nós. Aumenta a intensidade da sua presença nesse momento, Pai, eu te peço, por favor. Aumenta a intensidade da sua presença aqui, por favor, meu Pai. Visita mais uma vez o coração. Mais uma vez eu te peço por mansidão. Eu peço em nome de Jesus que toda dor de cabeça cesse agora. Que toda dor no estômago cesse agora. Em nome de Jesus. Eu declaro toda dor na coluna sendo alinhada à palavra de Deus em nome de Jesus. A dor no estômago cessando agora em nome de Jesus. Todo sono indo embora agora em nome de Jesus. Ouvidos atentos, espírito alinhado à palavra de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua cura. Obrigada por revelar os seus segredos, coisas que somente o Senhor sabe. E o Senhor faz questão de falar, para que não haja dúvida de quem o Senhor é. Fica aqui conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou com Jesus, quem teve uma experiência maravilhosa e ouviu os segredos dele, coisas que só você e ele podiam saber, e ele falou, coloca aqui pra mim, pra eu poder ver. A gente vai agora seguir para uma parte maravilhosa da live. Se você puder tirar um print para depois vocês postarem me marcando. Ontem eu não consegui ver um print, então eu vou sorrir aqui. Vocês põem um filtro em mim. Depois me marca para eu poder ver vocês. A Shirlene se sentiu no colo do pai. A Glau recebeu todas as respostas. A Vanesca viu a cura do nódulo no ovário em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O que é esse barulho que tá me azucrinando aqui? Não sei se vocês conseguem ouvir esse barulho, não? Amém. A Diandra viu restauração. Que lindo. Que lindo, que lindo. Glória a Deus. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês no começo da live, eu terminei ontem, né? E eu já pedi a Jesus a direção do que seria hoje para trazer para vocês. E eu vou te contar bem resumidamente, até pra gente poder não passar do tempo como acabou acontecendo ontem. Deus passou que era para eu passar exatamente esse exercício para vocês. O que aconteceu em 2021, por aí? Eu sou um pouquinho ruim de ano, exatamente os anos, mas isso não importa no contexto. Tava buscando muito a Deus, como sempre, né? Tô sempre buscando ser melhor, tô sempre buscando encontrar um caminho que eu venha agradá-lo. Então, qualquer coisa que eu vou fazer, qualquer coisa, eu penso, será que isso agrada a Deus? Será que isso tá agradando a Deus? Então, por exemplo, eu tenho uma notícia que eu vou contar só aqui para vocês. Que dessa vez, todas as alunas que entrarem na Academia do Jejum, junto com as alunas que já participaram, eu vou fazer um concurso. Eu vou fazer um negócio muito diferente, que eu nunca fiz.
E uma das premiações vai ser no valor de R$20 mil. E se eu falo isso nos stories, por exemplo, olha, vem, se inscreve aqui, porque na terça-feira vai ter tal, você vai poder ganhar R$20 mil. Eu vou trazer muita gente. Vou trazer uma galera, assim, alucinada querendo isso. E aí eu tava hoje à tarde para poder gravar esses stories, para poder falar. Eu falei, Jesus, mas isso é um presente que o Senhor me trouxe como instrução para fazer para as alunas. Uma coisa sou eu, quando eu for abrir as vagas, eu falar sobre isso durante a live de abertura das vagas. Agora, eu fazer isso nos stories, será que isso te agrada? Porque lembra que eu falei para vocês que a academia do jejum é do Senhor? Então, eu falei pro time, eu tô orando. Eu preciso ouvir de Deus, eu preciso saber se Ele se agrada. Teve um dia que as crianças, eles cagaram, assim, eu comprei um negocinho de fazer, um bubble que você coloca na banheira e vira espuma. E eu comprei, eles fizeram uma zona, você pisava no chão do banheiro, você caía, era um negócio muito, muito louco. E eu fiquei muito brava com eles. Eu falei, o que é isso? Vocês estão achando que eu sou palhaça? Vocês fazerem um negócio desse gritando, assim, um descontrole absurdo. Era já tipo 9 e pouca da noite, eu tinha pego no sono, ele tava lá no banheiro, pra mim tava tudo certo. Então eu saí daquele sono ali, que você tá no inconsciente, eu dei de cara, eu desequilibrei. Aí enquanto eu gritava assim, eu falava, meu Deus, mas o que eu tô ensinando para os meus filhos? Que uma decepção, ela se faz com grito? Que um desapontamento se resolve gritando? E me ofendendo, você tá achando que eu sou palhaça? Eu falei, Jesus, onde eu aprendi isso? Porque a gente age por repetição, a gente age por aquilo que a gente viu, a gente age por um ambiente. Por isso que a gente conversa muito assim, né? Cuidado. Inclusive, Deus hoje deu alguma palavra específica sobre amizades. Fiquem atentas aí. A influência que o ambiente tem em você, né? O seu modo de pensar, o modo de agir. Então eu falei, Jesus, por quê? Eu não quero os meus filhos no futuro olhando para um cenário desse, vendo a mamãe desequilibrada, gritando. E aí eu lembro que eu terminei de gritar assim, ali o Espírito Santo já ministrando no meu coração. Aí eu respirei fundo. Ele falando, pede desculpa. Explica que não é dessa forma que se resolve, que não precisa ser assim. Aí eu tentei negociar. Eu falei assim, Jesus, amanhã então. Não, vai agora. Agora eu tô bem da vida, minha vontade de pegar a cara deles e esfregar no chão. Vai lá. Aí a gente tinha descido, né, pra pegar água. Eu, filha, fui individualmente com cada um, então vou falar só um exemplo. Filha, eu quero te pedir perdão, porque a forma que a mamãe falou não foi legal. Eu não preciso gritar para poder corrigir você. Mamãe ficou chateada, mamãe está chateada pelo que aconteceu, mas eu não precisava ter gritado, então eu quero pedir perdão a você. Tá tudo bem? Não, você me desculpa muito. Eu falei, claro que eu te desculpo, meu filho. Me desculpa muito. Aí no final eu fiquei me sentindo culpada. Eu, Satanás, não vai não. Calma aí. Falei, filha, tá tudo bem? Aí Rodrigo, desculpa. Mamãe, eu falei, tá tudo bem. A mamãe tava dormindo. A mamãe não imaginou que vocês fossem fazer isso. Não precisa fazer assim. A mamãe tinha falado, faz isso dentro da banheira. Vocês quiseram fazer isso no chão. Mas tá tudo bem. Então, o Espírito Santo, lembra que eu te falei que ele habita dentro de você? Que você fica achando que é coincidência, que é intuição. Não, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo falando com você, ó, vai lá. Eu vim de um ambiente que eu nunca, quando eu te digo nunca, é nunca. Eu nunca ouvi o meu pai pedir desculpa pra mim, pro meu irmão, pra minha mãe. Nunca, nem nas traições mais loucas dele, eu nunca ouvi. Até hoje, nunca. Eu nunca ouvi minha mãe pedir um desculpa, mas nunca. Então não era habitual pra mim pedir desculpa. Para eu falar a primeira vez um desculpa para Rodrigo, que não tem muito tempo, foi provavelmente 2020, 2021, eu preferia que você surrasse a minha cara do que eu pedir desculpa.
Eu pedir desculpa? Primeiro, não fiz nada. Tô sempre certa. Essa era a minha mentalidade. Segundo, pedir desculpa? Ah, tá tudo bem. Resolve, tá tudo certo. Agora, falar, eu não conseguia. Eu lembro a sensação do primeiro pedido de desculpa que eu fiz. Foi a coisa mais fora do normal pra mim. Então, hoje, viver esse lugar de me perdoa, me desculpa, se tornou natural porque eu passei a olhar para Jesus e passei a querer viver da forma que ele vive, da forma que ele diz pra gente viver e da forma que agrada a ele. Então é o lugar que você sai de você mesma, que você se despende do seu ego, da sua vaidade, do seu orgulho, do que as pessoas vão pensar, de você mesma. Porque vão ter momentos que você vai ter que pedir desculpa sem ter feito nada. E Jesus vai falar, pede desculpa. Ontem eu falei com mulheres que ofendem a autoestima do marido, dizendo, você não trabalha, você não ganha dinheiro, quem sustenta essa casa sou eu. Hoje, Jesus está falando, vai para ele. Vai para ele e pede perdão. Fala, olha, eu preciso falar com você. Eu queria te... Olhando no olho. Você vai fazer olhando no olho. Eu queria te pedir perdão pelas vezes que eu te ofendi, pelas vezes que eu te menosprezei, pelas vezes que eu usei palavras que te magoaram. E fala a verdade. Eu não sei onde eu aprendi isso. Eu estava perdida, eu não sei o que me causa. Então, quando eu fui falar com Jesus, que eu falei assim, Deus, eu não quero mais ver problema num negocinho desse. Todo o cenário tá lindo, mas um negocinho desse caiu fora do lugar, acabou. Eu não vejo nada de bom mais. Falei, Deus, eu não quero mais ser assim. E o que me faz ver isso é por causa disso e disso e disso. Então, da mesma forma que eu converso de forma verdadeira com Jesus, com meu marido, quantas vezes eu falo para Rodrigo, puxa amor, cara, eu percebo que eu faço tal coisa e eu tenho pedido a Deus para me mostrar onde está a raiz disso, porque tudo tem uma raiz, tudo começou em algum lugar. Ou pelo que você viu, ou pelo que você experienciou, ou por aquilo que você experimentou, por aquilo que você passou, por aquilo que fizeram com você. Então você já se coloca armada. E você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão a essa pessoa que é importante para você e pedir a Jesus. Só que veja só, tem algumas pessoas, tem algumas situações que Jesus só vai falar assim, ó, libera o perdão sobre ela e você não precisa ligar. Você não precisa encontrar, você não precisa falar pessoalmente. Mas tem algumas pessoas que Jesus vai falar assim, não, você vai ter que ligar. Não, você vai ter que encontrar. Não, você vai ter que fazer olho no olho, talvez com seu marido, por exemplo. Talvez com seu filho ou sua filha. Talvez quando eu tô te contando aqui sobre o tanto que eu briguei com as crianças no banheiro, você tá lembrando de alguma coisa que você fez muito parecida, mas que passaram-se 8 meses e você tá tendo a oportunidade agora de quando desligar essa live, chegar pro seu filho e sua filha. Você lembra? Tal dia a mamãe fez isso, eu quero te pedir perdão. A mamãe tava com a cabeça quente, a mamãe não precisava ter agido assim, e eu gostaria de pedir perdão a você. Você vai ver que seu filho e sua filha vão te abraçar, vão encher o olho d'água por ver a mamãe fazendo um negócio desse. Só que você vai precisar romper. Você vai precisar passar por esse ciclo que eu passei, que eu já te confesso, foi difícil. Mas eu larguei, eu abri mão de mim. Eu abri mão de tudo do que possam pensar, de tudo que possam julgar, de tudo aquilo que possam interpretar para viver uma vida e uma conduta que agrada a Deus. Significa que eu não vou me desequilibrar nunca? Claro que não. Mas significa que todas as vezes que eu perceber que eu desequilibrei ou que eu estou desequilibrando, o Espírito Santo acende uma luz verde, uma luz amarela. Adriana, vai lá. Então, tem uma coisa assim, se você quer ser feliz, é uma frase que usam muito, né? Até no púlpito, enfim, vários amigos. Se você quer ser feliz, não tenta ouvir a Deus. Agora, se você quer ser alegre, se você quer desfrutar de um nível em Deus, busca ouvir a Deus. Agora, se você quer ser feliz, Ele vai te quebrar.
Ele vai te fazer pedir perdão para quem deveria te pedir perdão. Ele vai te fazer caminhar mais 1 quilômetro. Ele vai te fazer renunciar à sua carne. Ele vai te fazer dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre você mesma. Então, coisas que você fazia antes, você não vai dar mais conta de fazer. E seu corpo vai lutar e vai querer fazer. E seu espírito vai dizer, não, não faz isso. E aí você vai falar, eu não vou fazer. Então, ouvir a Deus custa as suas vontades, custa o seu tempo, a sua dedicação. Porque quanto mais você se relaciona com Ele, você vai perceber. Em fevereiro, quando a gente fizer, eu acho que eu vou fazer na primeira semana de fevereiro ou na terceira semana de fevereiro, outro jejum com propósito. Você vai perceber que você vai começar a entrar em níveis diferentes em Deus. E a boa notícia é que ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é uma fonte inesgotável. Então você experimenta, por exemplo, essa semana do jejum com ele já tá te fazendo nova, ele já tá te transformando. Aí você vai pensar assim, meu Deus, eu já atingi um nível assim, que incrível a experiência que eu tive com ele. Depois você vai viver novas experiências, que você vai falar assim, como que eu não experimentei isso antes? É uma fonte que não se esgota. É muito gostoso, é muito incrível. E ele vai começar a te tocar de formas diferentes, ele não faz igual. É diferente sempre, é diferente, é diferente, é diferente. E você vai querer cada vez mais dele. Você vai querer... Aí vão ter alguns momentos que você vai, opa, tô percebendo aqui que minha carne tá dominando, tô me afastando um pouquinho de Jesus, peraí. Deixa eu olhar alguém que me inspira a buscar mais por Deus. Deixa eu colocar um louvor aqui. Deixa eu pegar minha Bíblia. Eu agora vou ler e falar, Deus, me ajuda a ler, porque eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu acho chato ler a Bíblia. Me faz amar a sua palavra. Me faz conhecer a sua palavra. Me faz entender por que eu tenho que ler a Bíblia. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo as histórias do passado da galera lá, que eu não tenho interesse na vida deles. Eu tenho interesse na minha vida, então fica muito difícil de eu ler aqui que Ramã tentou matar os judeus. Deus, eu não quero saber isso não. Fala a verdade. Pra quê? Pra que ficar tentando? Você acha que ele não sabe? Que você não quer ler a Bíblia? Você acha que... Eu lembro quando o Rodrigo estava no hospital, que aconteceu tudo, que eu fui pro Brasil pra minha médica, e aí foi no meu retorno que aconteceu de Rodrigo pro hospital com a hemorragia interna. Eu, na ida do avião, para ir para o Brasil, eu tinha baixado umas 3 pregações no meu celular. Eu tenho o YouTube Premium, então eu consigo baixar. Eu tinha baixado 3 pregações para eu no voo ir ouvindo. Eu gosto, né? Eu gosto de aprender, eu aprendo muito ouvindo. Eu aprendo mais ouvindo do que lendo. Então eu tinha baixado essas pregações e tal. Aí na volta eu também iria voltar ouvindo. Aí eu lembro que no primeiro dia... Ninguém sabe disso, tô te contando isso aqui agora. Ninguém sabe disso, ninguém tem como saber disso. Até porque eu nem posto essas coisas. Quando eu tô no hospital, Carol me manda, Carol minha prima, eu falo Carol como vocês soubessem é Carol. Carol me manda uma mensagem falando assim, oi, tudo bem? Tô sabendo tudo que tá acontecendo com o Rodrigo agora, meu Deus, espero que esteja bem. Deixa eu te falar, ontem um amigo meu médico, ela é médica, ele tava num plantão comigo, alguma coisa que ele tava fazendo, que eu não sei o que ele tava fazendo, e ele me mandou uma mensagem pedindo para poder mandar para você. Ele tava num plantão de UTI, alguma coisa de residência, assim, eu não lembro exatamente como ela escreveu. Aí ela falou assim, eu vou te mandar. E minha prima não é de ficar orando, nada, ela é de boa, bem de boa, acredita em Deus e tal, mas é bem na dela, assim. Aí eu falei, não me manda, pode mandar. Ele escrevia assim, fala pra sua prima que Deus quer falar diretamente com ela. Que é muito bom ouvir pessoas, mas Deus quer falar com ela. Não quer falar através de pessoas, ele quer falar diretamente pra ela na palavra. Eu vou achar essa mensagem, tá no meu outro celular, depois da live eu vou printar pra vocês verem. Deus, ele tem suas formas de falar. Então, ele vai falar de diversas formas com você. Não espere um modelo. Agora que eu te contei isso, não espere que vai acontecer dessa forma com você. Ele fala conosco de formas diferentes. Às vezes uma de vocês me manda uma direct no Instagram, eu printo essa direct e guardo no meu bloco de notas porque Deus me entregou uma palavra através de vocês. Às vezes na Bíblia, às vezes através dos meus filhos. Nesse momento que eu contei pra vocês de algo que Deus tá pedindo pra gente, que tá custando muito e a gente tá agindo em obediência e vai fazer aquilo que Ele pediu, eu cheguei pra Linda, ela adora desenhar. E eu falei assim, filha, faz um desenho de Jesus
Faz algo do que Jesus está querendo falar com a mamãe e com o papai. Jesus já tinha falado o que era. E as crianças, elas têm o Espírito Santo nelas, como nós temos. E elas fazem desenhos proféticos, elas fazem desenhos que Deus fala através dos desenhos. E aí eu falei, faz um desenho para a mamãe. Ela pegou, fez o desenho exatamente daquilo que Jesus estava pedindo pra gente. Eu tenho o desenho guardadinho que eu falei que eu vou colocar num quadro, assim. Então, você vai indo, Jesus vai vindo. Você vai indo, Jesus vai vindo. E nesse momento, em 2021, quando eu tava buscando muito por ele, aqui entra o exercício, eu tava buscando muito por ele e eu falava, Deus, o que tá acontecendo? Parece que eu sinto um bloqueio na minha vida. Eu tô de todas as formas tentando me entregar e tentando buscar mais, mas eu não conseguia romper. Era um negócio muito doido toda hora. Eu buscava mais por Jesus, eu conhecia mais dele, eu entendia que eu precisava me parecer mais com ele, mas parecia que uma trava. E aí eu fui numa consulta específica com uma pessoa muito, muito cheia de Jesus. E aí eu confessei, eu falei assim, nossa, fulano, tá muito punk, porque por mais que eu esteja caminhando com Jesus, tem um negócio dentro de mim e tal pessoa me fez mal e eu já perdoei tal pessoa, tá tudo certo. Aí ele falou assim, Adriana, tem uma ferramenta que você tem que fazer. Aí eu falei, ele falou assim, é muito simples, você não vai nem botar muita fé, mas você tem que fazer. E eu não sei se você lembra, no Milagre da Manhã, quando eu fazia, eu fui pegar tudo exatamente como o autor, o Hal Elrod, fazia. Eu sou muito disciplinada. Então, assim, se você me fala que tomar água com limão de manhã vai ser bom, e me fala o porquê que vai ser bom, e eu busco saber que isso é bom, eu vou fazer. Eu sou muito disciplinada. E aí ele falou assim, você vai pegar uma folha de papel, já presta atenção aqui, porque eu já vou te contextualizar. Você vai pegar uma folha de papel e você vai escrever o nome dessa pessoa. Ele sabia na época o nome da pessoa. E você vai fazer uma carta para ela. Você vai fazer uma carta. Você vai escrever fulano de tal. E nessa carta, você vai falar tudo que essa pessoa representa para você com as piores palavras que existem dentro de você. Então, vou dar um exemplo. Vamos fingir aqui que seu pai, ele te doou. Você foi adotada, ele te abandonou. Você vai colocar o nome dele. Fulano de tal ou pai. Eu te odeio porque você me abandonou. Eu te odeio porque você era o meu maior ponto de segurança e você me desprezou. Eu te odeio porque quando eu criei expectativas sobre você me buscar na escola, você não apareceu. Você me esqueceu na escola. Aí você vai pegar, vamos dizer que seu ex-marido, ele te traiu e você hoje tem ódio mortal dele. Você vai pegar outra carta e vai fazer. Aí, quando ele falou, aí eu falei assim, tá, mas só pode ser uma carta, uma folha? Ele falou, não, você vai escrever. Aí eu falei, mas Jesus vai ficar triste comigo, tipo, porque eu vou botar umas palavras muito ruins. Ele falou, põe tudo nessa carta. Escreve como se você estivesse ali de frente para a pessoa e põe toda a sua raiva, todo o seu ódio ali naquela carta. Quando você terminar a primeira carta, vamos dizer que você tem que fazer 5 cartas, tá? Você tem que fazer uma carta para Adriana, você tem que fazer uma carta para Ana, você tem que fazer uma carta para o João, uma carta para Cristina e uma carta para Paula. Você tem 5 cartas para poder fazer. Você vai começar a primeira para Adriana, por exemplo. Então você vai colocar Adriana. Quando você terminar, você pode usar 3, 4, 5, quantas folhas você quiser. Quando você terminar a primeira carta, você vai pegar essa carta, presta atenção. Você vai ler em voz alta. Então vai pro banheiro, para ninguém da sua casa ouvir. E você vai ler. Você vai perceber que enquanto você lê, ou algumas lágrimas vão escorrer dos seus olhos, ou você vai ler e essa carta vai começar a entrar diferente em você. Aí você vai terminar a carta em voz alta. Terminou de ler lá para a primeira pessoa. Não tô falando para você ler todas ao mesmo tempo. Terminou lá de ler. Depois que você terminar de ler, se você perceber que ainda tem uma raiva no seu coração, você vai ler de novo essa carta. Você vai ler 2 vezes. Você vai ler 3 vezes, em voz alta. Terminou de fazer essa carta. Você vai pegar ela e você vai rasgar. Em quantos pedaços? Quantos você quiser. Você rasgou.
Deixa aqui do ladinho. Vamos para a próxima carta. Agora a carta é da Ana. Ana, você foi uma filha de uma égua. Eu te odeio porque eu achei que você era minha amiga. E você me usou, e você mentiu. E você tarará, 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 com raiva. Vai escrever. Você tem raiva aí dentro. Você vai escrever. Terminou de escrever a carta. Você vai ler em voz alta. Ana, você é uma filha de uma égua. Eu te odeio porque você me enganou. Porque tal. Vai até o final. Percebeu que, nossa, tipo, tô nem sentindo nada. Não parece nem que aconteceu nada. Pega a carta e rasga. Você vai fazer com quantas pessoas você sentir que você tem que fazer. Agora, detalhe mais importante. Tem algumas pessoas que te fizeram mal há muitos anos, que você acha que tá resolvido. Eu gostaria que você fizesse uma carta para ela, escrevendo. Não deixa faltar ninguém. Se você tiver que ficar hoje 2 horas fazendo essa carta, você vai. Se você tiver que dormir meia-noite hoje pro seu sono ser péssimo, você vai. Você não vai. Eu fiz no começo da live o que eu falei, escreve aqui pra mim, eu me comprometo a fazer. Sabe por quê? Porque quando ele falou pra eu poder fazer isso, o sangue de Jesus é comigo. O sangue de Jesus tem poder, já me curou, tem nada disso. Não vou fazer carta nenhuma. Minha vida foi ficando travada. Meus pensamentos, eu achava que eu tinha perdoado, mas de vez em quando vinha. Cara, que filha de uma égua. E toda hora vinha a carta. E tudo acontecia para eu não fazer a carta. Até que lembra que eu te falei que eu sou disciplinada? Eu falei, cara, não é possível. Não é possível que uma carta vai me vencer e eu não vou parar para poder fazer a carta. Eu tenho que provar, eu tenho que saber. Aí eu fiz a seguinte oração, eu falei, Jesus, por favor, que o Senhor tire toda a distração e que o Senhor me permita fazer essa carta. Eu preciso fazer, e eu não sei o que está acontecendo, que tudo está vindo para me impedir para eu poder não fazer essa carta. Aí eu lembro que eu cheguei da escola com as crianças, falei assim com o Rodrigo, a gente morava lá na outra casa, falei assim, amor, fica com as crianças aqui um pouquinho para mim, por favor, porque agora eu vou me trancar no estúdio, a gente tinha um estúdio em casa, e eu vou fazer a carta, eu já tinha contado pra ele. E agora eu só saio de lá a hora que eu tiver terminado todas as cartas. Ele falou, vai lá. Aí eu lembro que eu orei assim, eu coloquei um louvor no celular. Se você quiser colocar, eu te aconselho a colocar um louvor que você gosta no celular. E eu deixei, e eu lembro que eu apoiei assim, igual eu tô aqui. Eu tenho muito desses suportes assim, apoiados pela casa. E aí o Espírito Santo falou, grava esse momento. Deixa esse momento gravado. Porque eu vou usar ele. Vai ser testemunho daquilo que eu vou fazer na sua vida. Aí eu lembro que eu deixei o celular assim mais longe, eu tava de pijama rosa. E aí eu deixei gravando. Beth, quando eu comecei a escrever assim, as primeiras palavras. Eu chorava. Era um soluço tão profundo. Era uma dor tão grande da minha alma, mas tão grande, que eu falava assim, como é que pode que eu tinha isso daqui e eu não percebia? Eu achava que tá tudo certo, não tem nada, gente, tô em Jesus, para com isso, que eu tenho mágoa, não, tá tudo certo, já foi, página virada. Não. Eu terminei de escrever, e eu lembro que cada vez que eu lia, assim, eu comecei a ler e eu soluçava. Sabe aquele... E Jesus, a cada soluço, Jesus ia me curando, assim, Jesus ia me libertando. Aí quando eu terminei de ler a carta a primeira vez, eu tive que ler mais uma outra vez, eu tive que ler 3 vezes. Chegou na terceira vez, eu li aquilo ali, parecia que nem tinha acontecido comigo. Parecia que eu não tinha nem, tipo, ela fez isso, tá tudo certo. Aí eu lembro que isso aí foi meu, tá? Se você quiser fazer, você faz, se você não quiser, você não faz. Pra mim, esse ato profético, pra mim, ele representou algo muito forte. Eu peguei todas as folhas, fui na cozinha, debaixo da pia, assim, pra deixar a água perto, e coloquei fogo naquele papel, naqueles papéis. E ali eu fiquei olhando, assim, e eu imaginava, profeticamente mesmo, eu imaginava o Senhor queimando aquilo dali e levando embora. Eu quero te falar uma coisa. A minha vida foi pra um outro lugar. A minha vida, ela deu uma virada, assim,
de uma forma absurda. E todas as vezes que eu sinto qualquer coisa sobre uma pessoa, porque as pessoas não vão parar de te decepcionar, tá? Não adianta, não adianta. Hoje em dia, eu já fiz esse exercício, eu acho que eu fiz essa vez, 2021, e fiz mais uma vez ou mais 2 vezes, assim, no máximo. Eu não deixo mais de fazer, e tomara a Deus, em nome de Jesus, que eu não preciso mais fazer. Vai mudar a sua vida. Então, o que eu gostaria de pedir, eu tenho 3 minutos porque a live vai fechar agora. Faz isso agora. Eu tenho certeza que você tem pessoas que você tem que fazer isso. Pega uma folha de caderno, pega qualquer coisa que você tem pra fazer. A única coisa que eu te peço é não deixa pra amanhã. Não deixa pra amanhã. E quando você estiver fazendo, quando você entrar já no momento de queimar, me marca nos stories pra eu poder ver que você fez. Nós temos aqui agora 3.118 pessoas. Eu preciso ver 3.100 pessoas, pelo menos, me marcando, fazendo isso. Você está tendo uma oportunidade de viver um marco na sua vida, de acessar algo sobrenatural na sua vida. Mas você precisa deixar para trás tudo aquilo que tem te machucado, tudo aquilo que tem travado a sua vida. Então, no final, você escreve, eu te perdoo. Eu te perdoo. Você coloca para a pessoa, eu te perdoo. E libera o perdão sobre ela. Você vai ver, depois você me conta tudo que você vai viver. Que Jesus abençoe você. Não deixa de me marcar. Amanhã nós temos mais um encontro, nosso penúltimo encontro. Continue firme no jejum, viu? E faz já a carta e me marca, tá bom? Um beijo pra você. Fica com Deus. Beijo. Tchau.